E aí pessoal, tudo bem com vocês? Gabriel Veloso aqui e deixa eu começar esse vídeo contando uma história. No final do ano passado, na época ali dos vestibulares, eu lembro que eu estava no quarto final de semana seguido fazendo prova já. E eu lembro que também para esse último eu tive que ir de ônibus e voltar de ônibus, né? E eu fui, fiz a prova tal, voltei. E eu lembro que eu sentei ali no ônibus do lado de um rapaz e tava chovendo esse dia, né? Só que tava muito abafado dentro do ônibus, então ele deixou a janela aberta, né? Ele tava do lado da janela. E um momento ali ele pegou, tirou o fone e me perguntou, né, se tudo bem eu deixar aberto e tal, porque tava caindo uns pingos. Eu falei, não, tranquilo, pode deixar, tá muito abafado, né? E eu percebi que ele não colocou o fone de volta, né? Ou seja, ele deixou ali a brecha pra continuar aquele assunto. Só que, cara, eu tava muito cansado já, não tava realmente afim de conversar, né? E aí, beleza, era sexta-feira ainda, a gente pegou um baita trânsito, a gente ficou horas ali nesse ônibus e ninguém falou nada um com o outro, né? Aí chegou no ponto dele, ele desceu e assim que ele desceu eu pensei, né? Puxa, o que poderia ter acontecido se eu tivesse conversado com ele, né? O que eu poderia ter aprendido ou o que eu teria ouvido, né? Dele, o que eu poderia ter falado para ele, o que eu teria descoberto. E essa é uma resposta que eu nunca vou ter. E é isso que acontece, né? Quando a gente dá espaço para esse não tô afim. Você nunca vai saber o que poderia ter acontecido se você tivesse afim. E por que eu tô falando isso, né? Se a gente prestar atenção, lá em Gálatas fala que o espírito luta contra a carne, porque os dois são contrários a si, né? E nesse momento aí que aconteceu isso no ônibus, eu pensei, cara, a minha carne estava falando para eu não conversar. E se ela é contrária ao espírito, o que o espírito estava dizendo? Conversa. E eu só fui perceber isso depois, né? E ali me deu um estalo, caramba. Então, quantas vezes já aconteceu isso, né? Minha carne já me disse para eu fazer uma coisa, e eu acabei obedecendo, e o espírito justamente queria o contrário, né? Se a gente olhar para Davi, né, ali na história que diz quando ele adulterou com Batseba, a gente vai ver que a Bíblia é muito clara, né, em 2 Samuel 11. Lá diz que era a época dos reis irem para batalhas. E Davi mandou ali o exército, mandou ali os líderes, só que ele ficou em Jerusalém, ele não foi. A Bíblia não diz por que ele não foi, né? Mas muito provavelmente ele só falou, não tô afim. E a gente sabe ali da história o que aconteceu, né? Ele adulterou e toda a consequência disso veio sobre ele, né? Se você tiver curiosidade, não conhecer a história, lê lá 2 Samuel 11 em diante. E você vai ver tudo o que aconteceu justamente por causa de Davi ter cedido ali, ter ficado, né? Cedido a essa vontade da carne dele, né? Eu não sei qual que foi a justificativa. E a gente muitas vezes se pega perguntando, qual que é a vontade de Deus? O que Deus está falando? E essa é um dos jeitos de saber. Se você sabe o que a sua carne está falando, você sabe que realmente é da carne que está vindo, o Espírito está falando o contrário. Então o que você faz? Justamente o contrário do que a carne está falando. Se a tua carne está falando, fica aqui, não vai hoje não, o Espírito está falando, vai, levanta, tenha força, vai lá. Se a carne está falando, não quero, o Espírito provavelmente é isso que eu quero, provavelmente está falando, é isso que eu quero, né? E esse é um dos jeitos da gente descobrir realmente o que o Espírito quer, qual que é a vontade dele, né? E eu lembro que foi até numa situação assim que começou meu ministério, né? Era um culto que eu não queria ir, né? Eu lembro, isso faz bastante tempo. E minha mãe insistiu que eu fosse, né? E nesse dia veio uma líder lá de um dos grupos da igreja e me convidou para ser o baterista oficial deles, né? E aí foi que começou meu ministério. Até hoje eu toco lá na igreja, né? Para quem não sabe, eu toco bateria. E eu não sei o que teria acontecido se eu não tivesse ido aquele dia, né? Se realmente eu tivesse ficado em casa. Não sei o que poderia ter acontecido. Então esse aqui é o meu incentivo. Cara, quando a sua carne, né, realmente falar alguma coisa pra você, você perceber que tá vindo da carne, que na hora
dê um estalo na sua mente, poxa, o espírito quer o contrário. Aí você vai, se levanta e faz o contrário. Vai exigir muita ousadia, assim, muitas vezes, né? Ah, hoje fica quietinho, não fala com ninguém não precisa falar com ninguém nesse ônibus. Aí você vai lá e vai ter que falar, né? Mas é isso, né, que Deus quer, é isso que se a gente quer viver realmente uma vida abundante, né, uma vida sobrenatural, a gente precisa sair da nossa zona de conforto, a gente precisa fazer o contrário realmente do que a nossa carne quer. E eu tenho certeza, se você fazer isso, você vai se surpreender, assim como eu tenho me surpreendido. Tem sido muito difícil também para mim, né? Antes de falar aqui para vocês, eu falo para mim mesmo isso e eu coloco em prática. Mas, cara, os resultados são maravilhosos e você vai ver isso se você colocar em prática também. Beleza? Então que Deus te abençoe. É isso que eu queria deixar para vocês. E não se esqueça que Deus está no seu cotidiano, hein? Cotidiano. Deus abençoe. Falou!